Bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo dessa noite. E hoje eu quero convidar você, mulher, porque nós vamos falar sobre autoestima, sobre cuidar de si, tirar um tempo, sabe? Que a gente merece. E nada melhor do que isso, do que ouvir uma história de empreendedorismo e também do propósito dessa mulher maravilhosa, né, que eu conheci, tive o prazer de conhecer, porque eu sou cliente da clínica dela, inclusive, né? Obrigada pelo maravilhoso. Bem-vinda ao Pode Tudo dessa noite, Leila. Obrigada pelo convite. E para quem está nos assistindo, a Leila, ela é franqueada da Clínica Virtuosa aqui em Sinop. E eu fiz esse convite para ela porque hoje eu estava lá, marcando os meus horários com a Leila, né? E eu falei, Leila, a Virtuosa está fazendo 1 ano de Sinop e eu quero ouvir sua história, né? Como é que foi esse processo de escolher a franquia Virtuosa, né? Por que a gente escolheu franquia? Porque nossa fala aqui no Pode Tudo é muito para mulheres empreendedoras, né? Então, nosso público feminino é grande aqui no Pode Tudo. E, então, assim, elas se inspiram muito nas histórias e a franquia é algo que é uma possibilidade de empreender, né? Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre a sua escolha da franquia Virtuosa, né? O porquê dela. E também a gente mostrar esse propósito que a gente estava conversando antes aqui. Por que isso te encantou? Né? Por que a mulher, vendo a mulher, o despertar dela através do seu cuidado pessoal, né, te encantou tanto e te faz cada vez mais se sentir mais segura e firme aí no negócio que você está empreendendo. Uhum. E é isso aí, conta pra gente então, né, como que começou essa história, Leila, empreender? Como nasceu tudo isso, sua formação, você tem filhos? Conta pra gente. Então, filhos eu tenho, 3. 3 filhos, gente. 3 crianças. Admiro demais já, empreender com 3 crianças. Eu tenho a Melanie, de 8 anos, o Davi tem 6 anos e a Amanda tem 2 anos e 8 meses. Quase 3 aninhos. Genial, genial. E aí, como é que começou tudo lá atrás? Você nasceu empreendedora? Não. Ou nasceu para ser mãe maravilhosa? Eu não nasci mãe, eu me descobri mãe na maternidade. E ser empreendedora, na verdade, veio do meu esposo. Ele é muito empreendedor. E ele vai me puxando e eu vou seguindo. Seguindo e eu topo tudo daí com ele. Vamos fazer? Bora, vamos fazer. E a Virtuosa nasceu, então, de uma iniciativa do seu marido? Foi. Eu estava em casa já, como nós estávamos conversando antes. Eu já estava em casa sem trabalhar há 7 anos. Né? Porque desde que a minha primeira filha, Melanie, nasceu, eu não voltei mais a trabalhar. Em seguida já veio o segundo, aí um pouco depois veio o terceiro, e assim eu fui ficando em casa. E é muito bom, né, Leila, ter essa possibilidade de ficar em casa. Para quem pode ficar, para a mamãe que pode ficar, gente, eu acho que é um prazer, né? E é um prazer. É um prazer, e eu aconselho, assim, quem pode, né, lógico, assim, a gente fez uma opção, Sim. A gente conversou que eu ficaria em casa, eu estava trabalhando quando eu engravidei, trabalhei até o 8º mês da minha primeira filha, e a gente conversou, olha, vamos dar uma apertada em umas contas aqui, vamos tirar umas coisinhas ali, mas você vai ficar em casa. Então, beleza, eu vou ficar em casa, vou curtir, vou dar essa presença. E eu não me arrependo, e eu acho que toda mãe que puder dar uma apertadinha aqui, outra apertadinha, se a sua vida financeira permitir, né, a vida do casal ali permitido, fique em casa, pelo menos o primeiro ano. Ai, que legal. E eu pude ficar do primeiro, do segundo, só a terceira que eu não acompanhei muito, perdi algumas coisinhas, porque aí eu já estava na Virtuosa, né? Sim. Aí brotou a empreendedora. Daí nasceu, além de mãe, que tinha nascido, a empreendedora Leila. Empreendedora. Leila, eu estava até conversando antes com a outra entrevistada nossa, e a gente estava falando muito sobre essa questão de prioridade, sabe? Como hoje a gente pluralizou o termo e fala prioridades, então tudo parece prioridade na nossa vida, né? Então, o trabalho é prioridade, aquela função é prioridade, não sei o que é prioridade. E, na verdade, prioridade é o que vem primeiro. E, com certeza, eu penso assim, os filhos, né? A gente, aquilo que é nossa base, aquilo que sustenta, na verdade, todo o restante é prioritário, né? E poder ficar com os filhos, porque grande parte das empreendedoras que nos acompanham e do nosso grupo do Empreendelas, que nós temos aqui na TV Cidade Verde, elas são mães,
né? Então, é muito bonito ver isso, que além... É uma escolha, porque mesmo às vezes tendo possibilidade, a pessoa falou, não, eu vou trabalhar e ótimo assim, né? Eu fiz assim. Eu optei em trabalhar, estava trabalhando, e quando eu fiz, eu tive a possibilidade também, como eu peguei um período de pandemia, fiquei em casa, né? Então, deu para ligar uma coisa na outra ali. Essa questão da escolha, no nosso caso, assim, na época a gente não tinha uma vida financeira, né? A gente realmente teve que cortar algumas coisas para poder a gente colocar isso como prioridade, né? E quem pode fazer, eu dou maior apoio. Quem não pode, ou às vezes não faz porque realmente a opção... até porque, assim, às vezes o trabalhar, né, ou deixar o filho cedo na creche, aos cuidados, sei lá, da avó da criança, da irmã, e o ir trabalhar também é uma escolha para o melhor para o filho, porque eu acredito que toda mãe, toda decisão que ela toma, toda escolha que ela faz, é pensando no melhor para o filho dela. Claro, tem coração em mente ali, né? Sim. Eu, graças a Deus, pude fazer isso dos 2 primeiros. Os primeiros meses da terceira, eu acompanhei. E eu não fiquei frustrada pelas coisas que eu perdi dela. Eu não vi os primeiros passos, né? Porque a gente estava iniciando uma empresa. Então, eu não vi os primeiros passos. Quando eu vi, ela já estava com 4 dentinhos na boca. Oh, que bonitinho. E é rápido isso, né, Leila? Sim, é muito rápido. Só que, ao mesmo tempo, eu não me frustrei, porque eu já pude passar isso com os 2 primeiros, né? Mas eu acho que toda escolha que a mãe faz é sempre pensando no bem do filho. Claro. Mesmo que seja assim, não, eu tenho que voltar a trabalhar. Sim, claro. Trabalhar, ou poder ficar em casa, ou enfim. Ou entrar, empreender para poder, porque é uma opção também. Exato, né? exato. A maternidade, ela faz também aflorar esse lado empreendedor, como eu estava te falando. Quando eu ganhei minha primeira filha, que eu parei de trabalhar, porque eu trabalhei a minha vida toda. Sim. Eu pensava assim, o que eu vou ficar fazendo o dia inteiro com uma criança em casa? Gente, dá trabalho. Eu imagino. Né? É um super trabalho, na verdade, né? Se dedicar à criança, não é assim, vou trabalhar... Não, é trabalhar. E trabalhar talvez o dobro, né? Mas eu cheguei a pensar durante a gestação, o que você faz o dia Porque, inteiro? Porque, gente, é criança, é a louça que não para, né? A louça cresce o tempo inteiro, a sujeira da casa parece que triplica. É uma coisa de doido, na verdade. Mas eu pensava que a criança ia dormir o dia inteiro e ia ficar entediada. Né? Mas... eu comecei eu digo que eu puxei do meu marido, né, esse lado empreendedor, só que na verdade ali eu queria fazer alguma coisa, até para minha filha, porque eu queria, assim, eu tenho até hoje, eu quero que meus filhos cresçam e pensem na mãe dele, falem da mãe deles assim, nossa, a mãe sempre foi batalhadora, a mãe sempre fez isso, sempre fez aquilo, né, eu tenho essa preocupação de como eles vão falar de mim quando eu não legado, né? Então, alguns meses após ela ter nascido, eu entrei já Isso é tua primeira filha? Na minha primeira filha. Conta pra nós como é que foi. Aí passou ali os primeiros 4 meses, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu entrei no artesanato, vou costurar, vou fazer sapatinho de bebês e faixinhas conjuntinhos, porque aí eu já matava 2 coelhos numa cajadada só, né? Claro, eu tinha uma modelinho. Exatamente. Eu tinha uma modelinho, ela fazia a propaganda minha modelo, eu testava tudo nela, as fotos era tudo com ela. E aí ali eu comecei. E fui pegando gosto também, fui aprimorando, era coisa que eu não me cobrava para fazer, então eu ia fazendo o seu tempo. Com o meu tempo. E no tempo que eu fiz isso, eu acredito que eu tive sucesso. Que legal. E isso é um olhar para a oportunidade de cada momento, né? Porque independente da dificuldade que, né, a mulher empreendedora que está olhando, assistindo o nosso programa hoje, independente daquilo do momento, das circunstâncias externas também, se a gente tiver um olhar mais afinado, tudo pode se tornar uma oportunidade, né? Tudo pode, Então você pegou sua filhinha de modelo ali e começou a fazer os sapatinhos para vender. E quando chegou o segundo filho, Leila? Né, gente? Segundo filho. Então, quando eu engravidei do Davi... Qual é a diferença deles? 2 anos. No dia do aniversário de 2 anos da primeira, da Melanie, o Davi estava com 15 dias. Olha só. Aí, quando o Davi nasceu, passado ali também... Foi durante a gestação, na verdade. Voltando um pouquinho, quando eu me descobri grávida do Davi, eu pensei, gente, daqui a pouco passa 9 meses e eu vou continuar nessa de sapatinho. Já fazia quase 2 anos que eu tava nessa de sapatinho e faixinha. Fui fazer um curso de corte e costura, que era uma coisa que eu sempre gostei também, na verdade, desde pequena, assim. Minha avó me ensinou a costurar naquelas máquinas de pedal. Sim. Eu vivia cortando pano.
Aí fui fazer o curso de corte e costura, aprendi muita coisa, assim, em 6 meses que deu para fazer. Montei meu ateliê, que funcionou a todo vapor. Isso tudo em casa? Tudo em casa. Nós nos mudamos, fomos para uma casa que tinha uma garagem já com o propósito de montar o ateliê ali. Montei tudo, fiz a compra das minhas máquinas, assim, agora vai. Aí dali um pouco a barriga já não cabia. Não dá para encostar mais na mesa. Não dava. E aí, assim, mas foi uma fase boa também. Foi aprendizado. Acho que as crianças nesse momento, tinha alguém que te apoiava ou elas ficavam circulando ali? O ateliê, criança circula, criança passa embaixo da máquina, como é que era? Ficava. Eu tinha a pequenininha, a Mel era novinha, né? Recém tinha começado a andar. Sim. Né? E ela ficava por ali, dava um brinquedinho pra ela ficava pelo chão enquanto eu tava cortando, enquanto eu tava costurando. Aí eu dava até o alfineteiro pra ela brincar, ela ficava afundando os alfinetes no alfineteiro. Se fosse minha Maria, ela não sei o que ela faria com os alfinetes, nem sei. Não, é que eu sou daquelas mães que assim, ó filha, esse daqui, ó, faz dodói. Eu ia lá na música. Aí ela já via que fazia dodói, então ela não tirava de lá pra mexer. Mas eu deixava tudo altinho, ela em um por um, era terapêutico, gente. Uma boa ideia pra mamãe costureira. E aí ele foi indo, e sempre respeitando o meu limite também. Jamais eu deixei de dar atenção pra eles, porque eu precisava fazer uma encomenda. Então, quando eu pegava a encomenda, eu já pegava com o tempo mais prolongado, porque eu sabia que eu tinha que fazer devagar, porque eu precisava atender a necessidade das crianças. E muito bom o que você falou, Leila, quando a gente fala em empreendedorismo, né, em dicas de empreendedorismo, quando as mulheres estão nos assistindo, essa questão do planejamento é importantíssimo. Nós já entrevistamos alguém aqui, eu não me recordo, a empreendedora, que ela falava justamente isso. Eu comecei a pegar encomendas demais e não percebi que eu era sozinha e que eu tinha uma criança em casa, então, e costureira também, né? Então, essa questão do planejar também inclui o quê? Os imprevistos, né? Porque nem sempre a gente tá ali 100% para produção. Pode acontecer N situações nesse caminho, né? Então, esse planejamento de produzir e entregar também tem que, né? É uma coisa parece óbvia, mas a gente precisa cuidar, porque a gente já viu muitos problemas com relação a isso. Sim. E uma coisa muito importante que eu acho que eu não posso deixar de falar, senão vou estar sendo ingrata também, é o apoio do nosso companheiro, né? Então, o meu esposo, ele sempre incentivou muito. E ele é formado em administração, então essa parte de planejamento um pouco vem dele. Então, ele já me orientava muito nisso. Quanto tempo demora para fazer tal coisa? Então, tu precisa pegar e falar que há tantos dias a mais por conta das crianças, né? Claro. E quando eu chego do trabalho, então eu fico com os pequenos para você dar um gás no ateliê. Então, sempre tive muito apoio dele também. Que legal, e como é importante, né, ter essa rede de apoios. Muitas mamães não têm essa possibilidade, né, por N fatores. E às vezes contam com o apoio da irmã, da amiga, da vizinha, de uma rede diferente de apoio. E esse dia eu estava entrevistando a Ju Takiguchi, que é uma psicóloga, inclusive ela está fazendo um evento em Sinop agora que chama Inspira Mami, né? Que é justamente para acalentar os corações da mamãe aí, das mamães, né? Com algumas dicas de como lidar com situações que surgem no dia a dia de uma mulher, né? E esse conciliar entre o empreender e o ser mãe, né? E ela me falava justamente isso, que a dificuldade que a mãe tem de poder não ter culpa e conseguir empreender, né? De conseguir empreender. Então, enfim, o mundo da maternidade são tantas coisas para se discutir. E é uma linha bem tênue. Né? É bem difícil. E quando veio o terceiro filho? Conta pra mim. Gente, o terceiro filho. Nasceu pra ser mãe mesmo, essa mulher, né? Pois é. Apesar de alguns acharem que não, mas a minha mãe, por exemplo, ela acha que eu não nasci pra ser mãe, né? Mas como eu te disse, eu me descobri mãe na maternidade. Sim, e a gente é mãe, é bom, e a gente aprende com os filhos nos ensinam, e a gente vai, né? Eu acho que o que vale é o nosso coração, né? É aquilo que a gente dá o nosso melhor no momento com aquilo que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, e é isso, né? E hoje, assim, até o primeiro ano,
quando a gente abre uma empresa de verdade, né? Porque até então eu estava só... E quando a gente veio para a Virtuosa, o primeiro ano foi bem sacrificante para todo mundo. Para as crianças, eu acho que principalmente. A gente tinha saído de um ano de pandemia, que eles já estavam sem ir para a escola, sem contato com amiguinhos e tal. Isso um pouco até que eu acho que não foi ruim nessa questão da mudança. Mas quando a gente se mudou, a gente foi para Lucas do Rio Verde, a minha mãe ela mora em Campo Novo do Parecis. Olha só. Ela ficou os primeiros 3 meses lá. E como o meu esposo ele faz home office para essa empresa que ele já trabalhava lá, ele montou um escritório no apartamento que a gente foi morar. Ele ficava o dia inteiro lá trancado e minha mãe ficava com as crianças. E aí, então, eu senti muito e eles sentiram muito. Porque, então, como a clínica é um negócio feminino, por mais que o meu esposo, ele faz tipo, a parte financeira, administrativa, ele dá muito auxílio no comercial, ele me dá muito suporte em questão de gerenciamento também, porque eu não tinha experiência. Você vai aprendendo na prática. Eu fui aprendendo na prática, como que era lidar com cliente, lidar com funcionário, né? Eu, assim, no máximo administrava meus três filhos. Já é muito. E meu esposo. Né? Então, exigia muito mais de mim o tempo. Claro. Né? E todo início de empresa, os donos, que eles ficam. Eu ia para a clínica às 7 horas da manhã e voltava para casa às 10 horas da noite. Sim. Né? A pequena desmamou a pulso. Coitada. Ela É mamava isso, ainda na época. Ela teve um tempo assim que ela pegou rejeição de mim, que ela não queria saber de mim. Ela queria só saber da tia dela, tinha minhas cunhadas que moravam conosco também, veio junto com a gente enfrentar essa empreitada, né? Não Olha posso só. deixar de citá-las, que foi um apoio também muito bom. E ela não queria saber de mim. No começo, e aquilo assim me doía tanto, sabe? Assim, nossa, doía muito. Porque quando eu chegava em casa, assim, eu ia seca pra ela, eu achava que eu ia chegar e ela, mamãe. Dói o coração, ela vinha, segue o rumo. E as minhas cunhadas, né, tava junto com a gente nesse começo, então elas também passavam o dia na clínica. E aí a gente chegava em casa, a pequena ia lá pra tia. Sim. Não vinha pra mim, aquilo... Ai, o coração, né? E no início, tava amamentando ainda, penso, o dia inteirinho sem dar mamar, chegava em casa. Tava... Quem a mãe sabe, né, como é que quanto fica. Dói e como, né? E eu pensava, vou chegar em casa, ela vai vir louca pra mim, ela quer mamar, né? E que nada, seguia o rumo dela. Era tia, seguia o rumo dela. Não queria saber, me rejeitou mesmo. Então, assim, depois desses 3 filhos que tu resolveu, então, empreender com o apoio do seu marido, né? A escolha pela Clínica Virtuosa foi dele? Foi dele. Foi dele porque nós já tínhamos, né, um primo dele que já tinha entrado na franquia, já tinha uma unidade da franquia. A gente não conhecia esse modelo de negócio, né, de franquia. A gente nunca teve nenhum envolvimento com clínica de estética. O primo dele também não. Mas a gente foi acompanhando ele desde o início. Sim. Em questão de custos, de trabalheira que dava, tudo. Sim. E aí, quando a gente viu que dava certo, que estava dando certo, e surgiu a oportunidade para nós também abrir um negócio, o primeiro que a gente pensou foi aquele que a gente tinha de referência, né? E sem falar que esse mundo da estética, para quem está nos assistindo, a Virtuosa é uma clínica de estética, a gente já vai falar dos procedimentos, né? E justamente a gente falou um pouquinho sobre a questão de bem-estar e autoestima, né? E é muito interessante, assim, porque, além de tudo, escolher pela franquia de estética é porque é um mundo, um mercado que vem crescendo cada vez mais, né? Que tem cada vez mais procura, né, Leila? Sim, por homens também, inclusive, né? Exato. É lógico que nosso público, 95% ainda é mulher, mas por homem também e cresce a cada dia. É bom se cuidar, viu, homens? Né? Sim. É muito bom, inclusive. Muito bom mesmo. É bem interessante quando a gente encontra, porque, cara, isso é autoestima, né? Isso é o bem-estar dele também pro futuro, que enquanto tá jovem ali, beleza, depois a coisa vai, né? E vai precisando cada vez mais se cuidar. E em qualquer fase da idade também, mulher, homem, é importante que a gente tenha em vista isso, não só esteticamente, mas pelo fato da gente poder... a autoestima, ela implica em todos os outros setores da vida, né? Quando a gente tá bem com a gente mesmo, tudo reverbera em todo o resto, né? Sim, e a mulher, a gente cuida muito dos outros. A gente cuida dos filhos, a gente cuida do marido, a gente cuida dos nossos pais, né? Mas a gente não cuida da gente.
E isso eu nunca tinha percebido antes de entrar na estética. Né? E hoje, assim, o pior é que hoje eu vivo nessa paralela, assim, gente, eu preciso também tirar um tempo para cuidar de mim, né? Mas é muito interessante isso. Outro dia até eu ouvi uma cliente falando que ela nem se importava com o resultado, que aquele era o horário dela, era o momento dela. Que legal. Que ela não pensava nos problemas dela, ela não tinha que estar dando conta de criança, ela não tinha que cuidar da roupa, e ela trabalhava fora. E então, a hora que ela ia pra estética, ela queria o horáriozinho dela ali. Ela queria o horáriozinho dela ali, sim, porque era o tempo que ela tirava pra ela, pra alguém, sim, cuidar dela. Claro. E que legal ter essa consciência, né? A importância de se permitir ser cuidada. Porque muitas vezes a mulher, quando ela engaja no processo de trabalho, a gente esquece que alguém precisa cuidar da gente também. E que a gente pode receber esse carinho, que a gente pode receber esse bem-estar. Não é só a gente doar. Né? Precisa essa contrapartida também para a coisa se equilibrar, né? Porque se a gente não estiver bem, como que a gente vai cuidar dos nossos amores, dos nossos afetos? Exato, a energia que vai e que a gente não reabastece, né? Eu sei que é bem clichê a frase que eu vou falar agora, mas assim, para dar amor a gente precisa encher-se, né? Claro, de amor, para poder espalhar. É isso e quando a gente vê a profundidade e consegue aplicar na prática, né? A gente percebe a diferença que faz na vida, né? Eu adoro ir lá. Eu adoro ir lá na clínica. Gosto mesmo. E é legal, porque assim, o que eu faço questão na empresa que eu administro e quando eu dou consultoria para mulheres empreendedoras, eu sempre falo que esse espaço de tempo, ele é importantíssimo, né? Então, assim, vamos separar um dinheiro lá no caixa, e dinheiro é uma coisa bem interessante a gente falar, porque os pacotes da clínica que você oferece lá são realmente pagáveis, né? Tem condições de pagamentos diferenciadas. Eu falo porque eu vou lá mesmo, gente, né? Diferenciadas. Então, é possível ir lá, experimentar, conhecer o que você oferece, né? Conhecer o que a Virtuosa oferece. É interessantíssimo. E aqui na empresa, todas as mulheres que estão aqui são suas clientes, não são? Porque eu sempre levo Priscila, Leide. Esses dias eu cheguei um sábado, lá tava a Leide. Né? Eu não sei se a irmã da Leide também faz parte aqui da empresa, mas a irmã da Leide também. Tá a gente vai, a gente gosta. Eu convido você que está em casa para procurar a Leila lá na Clínica Virtuosa, que fica ali pertinho do Hospital Jacarandás. Ibipirunas, alguma coisa, né? Não, Jacarandás, alguma coisa. Avenida dos Jacarandás, 2791, próximo à maternidade Jacarandás. É isso aí, já vamos falando onde fica pra mulherada ir se situando. Né? Então, assim, às vezes é 1 hora por semana, é uma vez por semana que tu vai, que tu fica lá 1 hora. Mas é o seu momento. E é bom demais, né? E o resultado depois é uma consequência, né? E depende também, né? Claro, desse esforço de ir com regularidade, de cumprir ali seu pacote e da gente se cuidar em outros momentos do dia. E eu sempre falo, sabe, Leila? Porque, assim, quando a gente vai, automaticamente parece ter um clique aqui na cabeça que faz com que a gente se cuide nas outras horas do dia também. Né? A mesma coisa na academia, por exemplo. Parece que a consciência vai brotando, né? Vai nascendo. Porque, eu tenho uma estética lá, então vou me cuidar aqui, vou beber um shopping a menos, porque, né? Então isso vai mexendo com a consciência da mulher também. Sim, porque assim, não, é lógico, é um tempo. Tem essa cliente ali que falou que é pelo tempo pra ela, é o horário dela que ela não se importa com o resultado. Claro. Mas, né, quem não quer ter um resultado também? Então você não vai ficar se comprometendo, porque é tudo um conjunto, né? A estética, a alimentação, atividade física. Claro. E eu vejo que vocês também falam muito sobre alimentação, né? Eu passei lá hoje, gente, porque eu fui buscar meu chazinho detox da Mari. Né? O chá da Mari. Eu gosto de servir você aqui, acabei esquecendo de colocar aqui na mesa o chá, porque hoje eu já tomei aquele pacotinho lá, já foram 2, um de manhã, depois do almoço. Gosto, e lá, pode passar lá, gente, a clínica é completa mesmo. Tem muito, assim, é tudo num lugar só. A gente trata gordura localizada, estria, celulite, flacidez, a gente tem protocolos de emagrecimento, depilação a laser, facial, botox, preenchimento, skin buster, bioestimulador de colágeno, é completíssima. Tudo num só lugar. Muito bom. E fala pra mim, então quando vocês escolheram a franquia, vocês visualizaram também a cidade de Sinop, né? Você falou que veio de fora, vocês estavam, né? A gente morava em Santa Catarina. Em Santa Catarina. E olhar pra cidade de Sinop é olhar pra oportunidade, né? Essa região aqui, ela é uma região muito rica. Né? Muito próspera de oportunidade, isso, muito próspera.
Então, quando a gente, né, a gente precisa botar o dinheiro para trabalhar pra gente. Gente, ainda não aconteceu, mas a gente tá na luta. É isso aí, estamos comemorando um ano e vamos em frente. Né? A gente veio inicialmente para Lucas do Rio Verde. Uma porque a Virtuosa ela é original de Joinville, a sede é lá. Né? A Mari tem 4 unidades em Joinville. Então, começou a crescer. Faz 13 anos que a Virtuosa está no mercado, já são mais de 120 unidades pelo Brasil. Nossa, que legal. E aí a gente, não, beleza. Então a gente vai abrir um negócio, vamos pegar os nossos investimentos e vamos colocar num negócio. O quê? Tem o meu primo que abriu uma franquia, uma unidade da Virtuosa, e ele tá se dando super bem, tá dando certo. Tá acontecendo, então, a franquia anda. A gente já tem uma pessoa ali de referência, né? Uma pessoa próxima de referência. Mas por que uma franquia também? Porque a gente, principalmente, que nunca teve nenhum outro negócio, a franquia dá todo o suporte, dá tudo detalhado. Aí, mulherada. Dá todo o passo a passo, todo o caminho das pedras eles te mostram. Sim. Né? Eles te ensinam como fazer tudo. Então, isso é uma facilidade, a gente poupa muito tempo nisso. A gente não precisa passar ali aquele primeiro ano apanhando em tudo. Sim, né? Já tem um protocolo a seguir, né? Vários caminhos. Claro, né? claro. Então, isso foi um dos lados que fez com que a gente escolhesse uma franquia e a Virtuosa, porque a gente já tinha um parente que já estava com uma unidade. Caminhando e era uma referência para vocês. Estava caminhando bem. Só que como ela é de Joinville, a região ali do sul, Paraná, Rio Grande do Sul, já estava, né? Porque, assim, a Virtuosa é um sucesso. Sim. Então, ali, tudo assim, espalhou tudo muito rápido. Então, a gente vai para um lugar para ser pioneiro, né? Então, a franquia também oferece esse estudo de geolocalização e tal. E a gente já morou aqui no Mato Grosso. Inclusive, eu conheci o meu esposo em Campo Novo do Parecis. Olô, Campo Novo do Parecis. Mãe, tá me vendo? E aí a gente sugeriu para a franquia vir para cá. Já tem unidade no Mato Grosso, né? A gente conhece tal cidade. Então, eles já fizeram estudo de geolocalização ali e tal. E eles passaram pra gente algumas opções de cidade. Dentre elas estava Lucas do Rio Verde. E aí a gente optou por vir para Lucas inicialmente, colocamos a unidade da Virtuosa lá em Lucas do Rio Verde, foi a pioneira no Centro-Oeste. Olha que legal. Né? A gente acha super legal isso. O pioneiro do Centro-Oeste foi Lucas do Rio Verde. Depois veio Nova Mutum, Tangará da Serra já tem, Rondonópolis já tem, né? Mas nós fomos os primeiros. Então... Até já chegou em Sinop. Isso, aí viemos ali e foi tudo muito rápido. E aí, de repente, a oportunidade da praça em Sinop. Então... Bora pegar Sinop, gente! Bora pegar Sinop, o que precisa? Aí a gente pegou Sinop e nós estávamos 9 meses em Lucas do Rio Verde quando Sinop inaugurou. Olha aí, só. né, nós tínhamos um sócio e a gente programou tudo ali. Como é que a gente vai fazer para administrar lá e aqui? Então, meu esposo e eu viemos para Sinop, né? E meio que divide um mais cuida de lá, o outro mais que cuida daqui. E viemos para aqui. E olha, eu confesso que às vezes, assim, meu esposo já falou, eu acho que talvez a gente pudesse voltar para Lucas, né? Para dar uma atenção maior lá. E falar, mas Sinop, então, assim, parece que é ótimo, né? Eu gostava de morar em Lucas, eu gostava. Me adaptei bem lá. Mas depois que eu vim para Sinop, eu acho que eu criei laços aqui. E minhas raízes, comecei a criar raízes aqui. Que legal. Porque lá eu ainda sentia muita falta do sul. Do clima, dos amigos que nós já tínhamos. Não, nós morávamos lá há mais de 10 anos. O clima é meio difícil, assim, né? O clima... eu ainda o clima. sinto falta do Você sofre com o clima aqui? Agora eu já tô mais acostumada. Mas no começo... Meu pai é bem pioneiro de Sinop. Ele fala, Beca, a única coisa que eu não me acostumei aqui é o clima. Eu nunca acostumei. Eu tô 40 anos aqui e nunca acostumei. Mas nossos clientes que estiverem ouvindo, você também pode falar. A clínica, até eu acho que ela tem cliente que fala que ela é gelada demais. Eu adoro entrar lá. Na clínica, é tudo que ar-condicionado é ligado. É outro mundo, paraíso. Até as meninas, meu Deus, Leila, como é que você aguenta?
Você tá com calor? Você tá com frio? Porque, né, eu gosto do frio, assim, meus filhos também são bem acostumados com frio. Então, ali, eu não sei se é porque o primeiro ano foi mais dificultoso, até por conta das crianças, eles sentiam falta da casa deles, do cantinho deles, né? Mas aqui em Sinop, a gente fez mais amizades, né? Criou mais relações de afeto com outras pessoas e tal. E aí eu pensei, mas voltar para Lucas agora que eu fiz amizade com fulano, agora que a gente começou a frequentar uma igreja, né? Aí, mas no final dos contos não precisamos ir pra lá, deu tudo certo. É Sinop mesmo. Vamos ficar em Sinop. Muito legal. E Leila, para a mulher que está nos assistindo e que está buscando aí uma forma de empreender em outra área, né, de começar algo, você recomenda muito a franquia. Para você fez muito sentido, então, começar com franquia pelo fato da estrutura que a franquia te deu. Te ajudou muito. Pelo suporte, tudo. Né? Para quem tá chegando agora no YouTube, curte aí, dá seu like, deixa seu like pra gente, para que outras mulheres empreendedoras possam acessar a nossa live também, possam conhecer a Clínica Virtuosa através de nós. E o que acontece? Você que tá em casa, às vezes tá procurando, né, com o que eu vou empreender? Mas não tem. A gente, para empreender, tem que saber muita coisa, né? Não é só produzir o copo. Nós precisamos entender um pouquinho do financeiro, a gente precisa entender um pouquinho de atendimento ao cliente, entender num contexto geral daquela empresa que está nascendo. Então, para você, a franquia fez sentido porque você já recebeu algumas coordenadas também. Diferente se começasse sozinha alguma outra coisa, né? Sim. Hoje, né? Então, a gente já está ali há 2 anos, né? Hoje, se a gente fosse abrir um outro negócio, a gente já teria cara e coragem para fazer por nossa conta. Né? Porque a gente já tem ali, né? O know-how, que chama, né? Já tem o know-how. Mas pro primeiro negócio, assim, eu acho que foi fundamental, assim, a escolha foi certa, ir pra franquia. Muito legal. Meu Deus. Muito bom. Eu lembro os primeiros dias, assim, a cliente não tá tendo resultado, por exemplo. Eu pegava meu celular e mandava lá pra nossa consultora de campo. E a cliente fez isso aqui, disse que não tá tendo resultado. O que eu faço agora? O que eu falo pra ela? Como é que faz? Como é que é? O que não é? O que tá acontecendo num contexto geral, né? Que às vezes não tem nada a ver com o procedimento. E a resposta era muito rápida. Sim, né? sim. Então, assim... Foi ótimo, foi excelente. Legal, muito legal. Se eu tivesse que abrir o meu primeiro negócio hoje de novo, eu abriria uma franquia. Então fica a dica para você que está em casa, começando a empreender. A gente tem no Brasil várias feiras de franquia, né, de franchising aí, para que a gente possa visitar, conhecer um pouquinho melhor do negócio, para que a gente possa, né, começar talvez com essa segurança aí que você sentiu, né, quando você iniciou o processo de franqueamento da Clínica Virtuosa. Leila, foi um prazer receber você aqui. Nosso podcast chegou ao final. Obrigada, um prazer estar aqui. Vou te encontrar essa semana ainda lá na Virtuosa. Né? Convido você, porque está nos assistindo também ali, deixa para nós então o endereço. É ali na Jacarandás. Avenida dos Jacarandás, número 2791, próximo à Maternidade de Jacarandás. A fachada toda preta, com a cor de rosa, escrito Virtuosa, rosa, bem grandão. Só chega ali que a gente tá lá pronto para receber todo mundo. Maravilhoso. Obrigada, Leila, pela sua companhia nessa noite. Muito obrigada a você que está em casa pela companhia. Deixa seu like aqui, ajude a nossa live a chegar para outras mulheres empreendedoras que podem tirar aí um insight de cada live nossa. E siga o Instagram aqui do canal, tá bom? Boa noite para vocês.